Então, tá gravando agora, pessoal. Mais uma vez, boa tarde. Então a gente vai sempre ajustando, tá? O que vocês puderem me dizer, eu agradeço. Está chato, porque programação, galera, é assim, só aprende você fazendo. Beleza? Só se aprende fazendo. Então, está fluindo bem, eu gosto. Beleza? Tranquilo. Então bora lá, já tá gravando. Vou compartilhar a tela, que às vezes eu esqueço. Eu tinha entrado até na turma de estatística. Alguém falou do curso de estatística? Tá bem lento hoje. Mas... ó. Alguém falou do curso de estatística, mas... tá na metade já, né? Para acompanhar é bem mais complexo. Deixa eu ver aqui. Paint. Abrir aqui o Paint. Tá pro lado de cá. Ok. Então, não precisa eu dar uma revisada sobre o nosso assunto aqui, né? Mas eu trouxe alguns conteúdos novos. Esse tempo que eu deixo vocês normalmente de 15 a 20 minutos se chegando, né? Mas como eu sempre digo, a gente não passa de 4 horas da tarde. Para vocês também assistirem esses vídeos que dão uma ideia. Estatística de 1 até 2h30, tá? Eu não passo dali. Eu até adiar um pouquinho para 1h15 e vou até 2h40 ali no máximo, mas não passa disso. É dentro desse intervalo, tá? Para vocês reservarem esse espaço daí para vocês. Pode até começar um pouquinho depois de 1 hora, 1h15, 1h20, mas não passa de 2h30. Programação em Python já é de 2h30 e não passa de 4 horas, né? Então, mas eu nunca começo 2h30 em ponto, né? Já falando, gravando, não. O pessoal chegando, pergunta uma coisa, pergunta outra, a gente conversa, porque essa é a ideia também da aula síncrona, não é simplesmente o conteúdo. O conteúdo tem aí, tem vídeo, tem tudo, né? Mas é mais uma revisão, tira dúvida, fala do curso, essa é a interação da gente. Eu estou gostando muito, a turma de vocês está bem ativa. Eu diria, inclusive, que é a turma mais ativa que eu tive de programação desses cursos todinho. Pode olhar até aqui, ó. Né? São tudo cursos aqui que já foram dados. Já teve vários de programação. E esse, inclusive, é o que vai ter o único que vai ter o módulo 3. É o primeiro, na verdade. Coloquei aqui algumas aulas gravadas. Essas aulas, repito, é mais para conferência, né? Para poder validar o certificado de vocês e tudo mais. Mas o conteúdo em si são as próprias atividades, as videoaulas de atividades, vocês vão replicando o que eu vou fazendo, essas práticas aqui, e agora os projetos, né? Esse eu chamei de projeto, mas é muito parecido com as práticas, mas, por exemplo, tem um projeto 1 aí, que vocês vão fazer um assunto que a gente não comentou, mas essa é a ideia mesmo, né? Um desafio que busque vocês terem dúvidas e tudo mais. Então, eu acredito que na próxima semana vocês tenham dúvidas aqui desses projetos. Professor, não entendi o que eu fiz, mas não entendi. Essa é a ideia mesmo. É uma atividade guiada, são 3 atividades guiadas, que é como se fossem 3 projetos, mini projetos, tá? Vocês vão cadastrar, usar um arquivo, vocês vão gravar informações de um arquivo. Mas se fizer e não entender, puxa, mas professor, esse assunto a gente viu? Não viu. Mas vai ver no módulo 2. Mas aí você já vai ser, por isso que é um projeto, é um desafio, já é assunto do módulo da frente. Claramente com o conteúdo de agora. Então, pessoal, é bom sempre que vocês, antes das aulas, assistam esses vídeos, né? A gente está aqui no vídeo 5. A gente na aula passada, acho que foi na aula passada, eu falei de funções, mas eu disse, era para ter botado a parte de funções para depois. Inclusive, eu nem quis falar de tudo lá dela. Então, hoje eu vou terminar
Vou falar do assunto 5 e depois vou para o 6 para tentar concluir o conteúdo do módulo 1. E aí na aula que vem a gente vai só revisar, falar dos projetos, discutir o projeto, que é no dia 14 e dia 21 com o módulo 2. E até o dia 22, até o dia 21 vocês terem terminado esses projetos, todas as atividades. Então aqui a nossa orientação da aula de hoje, né? A gente vai falar de estrutura de repetição, mas eu já sei que todo mundo aqui, acredito que a grande maioria, já sabe o que é isso aqui, porque nas atividades eu já trago isso aí para vocês, mas aqui é a hora da gente, né, conversar, falar sobre eles novamente. O que é o paradigma da repetição na programação? Gente, eu diria, como se eu você, né? Talvez tenha uma zoadazinha, mas nada que impeça a aula. Eu diria que a programação em si, a parte mais grossa, mais robusta da programação, são os laços de repetição. É você fazer com que o código, né, seja executado várias vezes. Aquele exemplo que você até então executava numa linha de comando, né? Você dava instruções, que o máximo que a gente tinha era estruturas de decisão que desviava o código, né? Inicialmente a gente aprendeu a codificar só sequencialmente, né? O interpretador do Python ia executando aquilo ali sequencialmente. Depois a gente aprendeu com estruturas de decisão, em que parte do código era executada baseado numa condição, parte do código não. Isso é o básico da programação. E esse curso, por ser uma vez na semana, a gente poderia ter estudado todo esse assunto aqui em uma semana. Mas eu ia dar o conteúdo, mas a programação em si, a lógica para entrar na nossa cabeça, para quem está vendo pela primeira vez, requer normalmente um pouco de tempo. Normalmente requer um pouco de tempo. Né? Então, por mais que eu desse o assunto todo da disciplina em uma semana, e é possível isso, aí eu consigo dar em 6 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu consigo dar esse curso em 6 dias, de conteúdo em Python, consigo. Porém, inclusive, tenho até essa vontade de abrir um curso livre desse de extensão, 6 dias de aula seguido. Consigo. Mas é muito conteúdo e para quem nunca programou, talvez aquilo ali fique voando. Então, como vocês tiveram muito tempo para estudar, vocês vão se adaptando ao que é a programação. E talvez até o próximo curso de programação em Python básico vai ser assim, 6 dias de aula corrida, né? De segunda a sábado, começando assim uma hora da tarde e até 2, né? E meia, ou de 12h30 às 2h30, no horário do almoço ali, para que várias pessoas possam fazer, né? Ou até mesmo de 1 às 2h30, de 1 às 2, né? É uma ideia que eu tenho desses cursos também. Então, qual é a ideia da repetição? Imagina aí que tu quer imprimir algo várias vezes, um número de 1 a 100, por exemplo. Tu teria que dar vários prints, né? Tá aqui nosso... Eu compartilhei, né? Esse código já. Abri um novo texto. Aqui vou jogar a aula 7 de maio de 2026. Abri um novo texto. E aí eu teria que fazer isso. Eu já falei disso, né? Eu teria... A print, eu quero imprimir números de 1 a 100. Print 1. Print 2, eu teria que fazer isso aqui. Aí é uma coisa sem sentido, né? Eu vou estar copiando, colando e repetindo aquele código. Tá. Primeira vez ele demora um pouco, né, para conectar com o servidor do Google. Não faz sentido eu sair repetindo isso aqui. Né? Então, o que é que eu faço? Eu uso uma estrutura de repetição. Né? Aula passada eu até trouxe para vocês aqui um pedaço de assunto que é do próximo módulo. Então eu imprimi aqui, 1, 2 e assim por diante. Tá, e como é que eu faria isso? Eu tenho uma estrutura básica. A estrutura básica de repetição de código é usar, por exemplo, laços de repetição. Existe mais de uma forma de eu usar um laço de repetição. A mais básica, a inicial, não é nem a mais básica, mas a que eu diria, a primeira que a gente fala é o for. O que significa o for? O for é basicamente eu dizer assim, ó, para uma certa condição, faça isso aqui. Repita esse processo. Então é isso que eu estou dizendo. For. Depois eu leio aqui o que você falou, Leandro. Eu não peguei o início. For. For o quê? For. Para.
um valor de i, uma variável qualquer i, certo? O que é que ele está dizendo aqui com esse código? In, ou seja, in, dentro, in é uma palavra reservada da linguagem também. Então, for o meu comando para i, in quem? Aí eu vou usar uma estrutura aqui do Python, né, que é o range. Claro, que se eu estivesse falando aqui para vocês de lógica de programação, por isso que eu disse para muitos de vocês, ó, eu tenho esse material aqui e tenho aulas, videoaulas de lógica de programação. Isso é outro curso, inclusive. Isso é outro curso. É um curso, inclusive, que eu poderia dar de lógica de programação em uma semana. Isso é outro curso. Então, veja que aqui não tem um código de Python. Mas aqui você aprende a lógica da programação. Né? A lógica, eu escrevo aqui na linguagem nossa mesmo para você entender a lógica. Tem 80 slides aqui. 80. Isso é um curso de lógica. Não tem nada a ver com Python, não tem nada a ver com linguagem de programação. Isso aqui é um curso de lógica. Então, se você faz esse curso aqui, quando você chega numa linguagem de programação como Python, você entende melhor o que está sendo feito. Só que qual é a proposta desse curso que a gente está fazendo? A proposta desse curso que a gente está fazendo é você já aprender a linguagem Python com a lógica de programação embutida, as duas coisas ao mesmo tempo. Então talvez seja um pouco, às vezes, para alguns, mais complicado de entender no início. Mas o que eu estou dizendo aqui para o código é, ó, faça essa variável i variar de 1 até 100. É assim que eu digo isso em Python. Tá, 2 pontos. Isso é a minha assinatura, isso é a minha sintaxe. Pronto. A partir de agora, quando eu dou um Enter aqui, ó, pode observar que no Python ele já dá uma indentação aqui, né? Que é para dizer que tudo que eu vou dar de comando agora de programação está dentro do bloco for. Né? Se eu codifico aqui, ó, print i. Se eu codifico aqui, ó, ele nem sabe quem é i. Por quê? Porque está na mesma indentação do for. Agora, se eu dou um tab aqui, ó, o print agora, esse comando, está dentro do for. Dentro do bloco for. Essa é a forma de criar blocos em Python. Se eu fosse fazer isso em Java, só para vocês entenderem, seria assim, em Java. Né? Só que em Java não é desse jeito que faz um for. Já é de outro jeito. Mas você diz desse jeito, abre e fecha chaves. Em Python não. Eu dou 2 pontos aqui e agora ele sabe que eu comecei o bloco. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Imprima i. E quem diabo é i? I é um valor que vai ter vários valores. Na primeira iteração, sem o N, tá? Iteração, i é 1. Na segunda, i é quanto? 2. E assim por diante. Então, se eu executar isso aqui, ó. Olha o que ele vai fazer. 1. Vou até diminuir o zoom. 2, 3, até 100, ó. São todos os valores de i. Boa, até 100 não. Boa. É de 1 a 100. Ele vai até 99, tá? Ele não é inclusivo, ele não inclui o 100. Se você quer de 1 a 100, você faria aqui 101. Que ele imprimisse de 1 a 100. Tá? Então, o laço de essa estrutura for, né? Ela tem essa ideia aí, ó. Se eu digo um range, como é que eu uso o for básico no Python? Eu uso esse range, que é essa função aqui, que é isso aqui, ó. São as funções que a gente já falou, né? Built-in. Recursos pré-definidos e nativos da linguagem disponíveis para uso imediato, tararara. Que é essa galera aqui, eu já mostrei para vocês. Se vocês procurarem aqui o range, aqui, né? Então, o interpretador do Python tem algumas funções embutidas. Então, o range é uma delas. Então, você pode estudar esse range aqui, né? Dar uma lida e tudo mais. O que é que ele vai fazer? Né? Há algumas coisas aqui referem-se a entender o que é um objeto, mas aqui ele explica, ó, o que é o range. Ó. Ele tem um start, um início, um stop e um step. Step é o passo.
né? Então, essa é a assinatura dessa função aqui, né? Dessa classe range. Então, ele basicamente aqui está dizendo, ó, que não se preocupe o que é classe, o que é isso aqui agora, mas o que ele está dizendo? Que ele tem um parâmetro que é o início, o fim e o passo. Se você não definir o passo, ele considera 1. É o que eu fiz aqui, eu não defini o passo, ele considera 1. Mas se eu botar aqui, passo 2, ó, ele começa no 1 e vai 1, 3, 5, 7 e vai até o 99. Né? Se eu não definir, ele considera passo 1. Beleza? Step 1. Né? Step passo em inglês. Então, por exemplo, o range é isso aí. É como essa esteira aqui, que vai pegando cada item, né, numa sequência. Pode ser de 1 por 1, mas pode ser de 2, de 3. Você vai definir esse step. Essa lógica de programação, gente, tem em qualquer linguagem. Né? Então, o range gera essa sequência de valores. Né? No caso aqui, o fim 6, ele gera de 1 a 5. Se eu der um... Ó. Tem que dar um print. Ah, não, ele vai imprimir aqui não. Eu tenho que atribuir. Deixa eu ver aqui como é que ele vai... print, que ele vai dar uma... não faz... Não, porque o que é que o range faz? Eu queria mostrar uma coisa aqui a vocês. Ele não vai ter esse... não vai fazer o que eu queria não. Vou mostrar a vocês. Mas beleza. Certo? O que é que ele vai fazer aqui dentro da estrutura for? Vai atribuir cada valor desse ao i cada vez que ele iterar por esse bloco. Certo? Então, a cada vez, essa variável i vai receber esse valor. Se eu fizer outro código aqui, eu vou fazer mais ou menos o que eu queria fazer. Faça esse cara aqui, um range de 1 a 6, e soma, como ele está dizendo ali, né? Eu quero somar os valores. Então, soma, recebe i. O que é que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai atribuir os valores de i à variável soma e vai acumular esses valores, né? Quanto é i inicialmente? 1. Quanto é soma? 0. Então, o que é que isso aqui significa o quê? Isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa disso, ó. É a mesma coisa dizer soma recebe soma mais i. Quem é soma? Soma é 0. Quem é i? 1. Então, soma é 1. Né? Só que ele sobe, é como se o código subisse para cá e executa novamente. Só que na segunda vez que ele executa, i agora é 2. E quanto é soma? Soma era 1. Né? Se você botar o bloco de notas aqui para funcionar, quem é soma? Soma igual a 0. Tá. Aí i é 1. I é igual a 1. Quando eu executo, soma agora é quanto? Soma agora é igual, vou até botar assim, soma igual a 1. Porque soma recebe soma mais i. E i depois vai ser quanto? Na verdade, i aqui é 0. I aqui vai ser igual a 1. Soma vai ser igual a 1. Depois soma vai ser igual a quanto? Quanto é soma mais i? 2. Certo? Que vai ser a primeira vez. I vai ser igual a quanto? 2. Ok. Quanto é soma na próxima iteração? Na próxima iteração, i vai ser 2, né? Ele vai somar. E aqui vai ser quanto? 4. É isso? Então, se você fizer todas essas iterações até i igual a 5, e agora é 3, e assim por diante. Deixa eu só dar um print aqui. Imprima o valor de soma. Vai dar 15 no final, né? Aí aqui é 4.
Deixa eu ver se eu não errei aqui, tá, gente? Talvez tenha errado. E começa com 1 aqui. Eu errei lá em cima. 1 mais 1 é 2. Soma nunca vai ser 1, não. Porque soma é 0. Ah, não. Soma é 0, soma vai ser 1. E é 1. E é 2, soma vai ser 1 mais 2. É porque eu tenho que botar o valor de if primeiro, para não confundir vocês. Falha minha aqui. Fica mais fácil entender assim. Porque o valor de i é atribuído primeiro, tá? Desse jeito ia dar errado. Fica mais fácil de entender assim. I igual a 4. Então vamos lá. E inicialmente não existe, né? Na verdade, ele é nulo. Ele não existe, né? Ele é nulo. E soma é 0. Beleza. Aí é 1. Soma, nesse momento aqui que é 1, soma é 1. Aí eu subo. Veja que o print eu dei fora do for. Eu estou fora do for aqui, ó. Tô fora do for. Né? Então, e é 1, soma é 1. Que é 0 mais 1. 0 mais 1. 1. E agora é 2. Soma. Na verdade vai ser 3. Porque quem é soma? Soma mais i. Soma era 1, i era 2, é 3. E agora é 3. Quem é soma? 3 mais 3, 9. 6. 9 foi boa, né? As carreiras. E agora é 4. 6 mais 4, 10. E agora é 5. Soma é quem? Soma vai ser igual a 10 mais 5, 15. E agora seria 6. Ele não está mais no for, ele sai do for, imprime soma. Imprime 15. Beleza? Então é isso aí. Esse é o básico. Tá? Então a cada passo eu vou executando soma assim. Eu posso até escrever aqui F, aquela velha história, né? F soma igual a 15. Beleza? Simbora. Entendida a estrutura do for, vamos entender agora a estrutura do while. Qual é a ideia do while? O while é uma estrutura que ele vai executar aqueles blocos enquanto alguma variável for verdadeira. Então, o while significa enquanto, em inglês. Nesse exemplo aí, o que é que está acontecendo? Hoje em dia, gente, o que eu digo a vocês é tão importante quanto, talvez até mais, é você interpretar código, entender código. Porque tem muito código, muita coisa que você vai fazer hoje em dia, a IA vai fazer para você. Só que nesse momento do estudo que você está aprendendo em programação, não usa IA, galera. Não vai usar IA, porque senão você não vai aprender. Você vai usar IA na hora que você for usar para valer, para resolver os seus problemas. Mas no curso não usa. Você precisa codificar. Por isso que eu peço a vocês, codifique. Pega aquele material ali e faz. Roda. Porque muitas vezes tu olhando e copiando, tu vai ter erro. Tu vai esquecer dois pontos desse. Tu vai esquecer de identar. Tu vai esquecer a atribuição de uma variável. E aí tu vai buscar entender o que foi que tu errou. Primeiro se acostuma. Codifica. Codifica. Tenta resolver sem usar IA. Não use IA. Tem um problema, como é que eu faço um algoritmo para resolver isso? Não joga no ChatGPT. Não joga no cloud. Não faz isso. Agora não faça isso. Você vai fazer isso lá na frente, quando você já estiver sabendo o que é programar. Aí você vai fazer isso. Aí você vai começar a interpretar código. Porque se eu perguntar, o que é que esse código faz? Né? Aí você vai ser bem, fácil demais. Né? Eu não entendo ainda, mas vamos fazer aqui, igual o professor estava fazendo. Vamos fazer aqui para entender esse código. Bem, eu tenho uma variável que é n igual a 5. Né? N recebe 5. Recebe não, vou usar o igual para você entender que dois iguais significa igual no Python, né? Um igual é a atribuição, ou seja, o valor 5 está sendo atribuído à variável n. Aí eu tenho outra variável. Factorial é igual a 1. Então até botar assim, é igual a 1. E i é uma variável que é igual a 1. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Enquanto i for menor do que n. Então o que ele está dizendo? I é menor ou igual a n? É. I é 1, n é 5. O que é que ele está dizendo? Enquanto isso for menor do que n,
Eu vou pegar fatorial, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a fatorial multiplicado por i. É o que esse atribuidor aqui significa. É a mesma coisa, tá? Igual eu fiz aqui em cima. No código. Isso aqui. Só que aqui é com subtração. Com mais, né? Com adição. Isso é a mesma coisa eu fazer isso aqui. Isso é a mesma coisa. Beleza? Isso é a mesma coisa. Essa bomba aí, hein? É Trump, é? Menino. Teve um negócio aí que alguém deixou. Fatorial. Então bora lá. Fatorial é quem? É fatorial vezes i. Ok. Porque fatorial. I. 1 vezes 1. Então fatorial vai ser igual a 1. Dentro do bloco. I. É i mais 1. É o que está se dizendo aqui. Então i vai ser igual a 2. No segundo execução, o que é que vai acontecer? O código sobe. Né? O desvio, né? O interpretador é desviado aqui para cima de novo. Ele vai questionar. I é menor do que n. Quanto é i? 2. Quanto é n? 5. Menor ou igual, né? É. Então eu executo. Fatorial agora vai ser quanto? Fatorial agora vai ser fatorial vezes i. 1 vezes 2. 2. I vai ser igual a i mais 1. 3. 3 é menor do que 5? É. Novamente. Fatorial vai ser executado. Fatorial vai ser fatorial vezes i. Vai ser 6. 2 vezes 3. Que é o valor que está na memória agora na variável fatorial. O valor que está na memória agora na variável i. I vai ser quanto? 4. Beleza? Vai ser 4. Simbora. 4 é menor do que 5. Então, fatorial vai ser 6 vezes 4, 24. I igual a 5. 5 é menor ou igual a 5? É. Então, quem vai ser fatorial? 24 vezes 5, 120. I igual a 6. Agora i é menor? Não. Agora ele para e sai do while. Então no final o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma variável chamada fatorial que vale 120. Bem, está calculando o fatorial de 5. Porque 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é 120. 120 vezes 1 é 120. Beleza, mas eu entendi o que o código faz. Calcula o valor fatorial de um valor inteiro. Mas se eu quisesse o inverso, se eu dissesse o problema, calcule o fatorial de um número. Aí você faz o inverso. Aí é onde está a programação, a lógica. Não precisa saber Python. Basta saber lógica. Bem, o que é o fatorial? O fatorial é eu pegar um número e multiplicar n vezes n menos 1. Desse jeito. E depois eu multiplico esse resultado por n menos 2. Não é isso? Que no caso, até n menos um valor aqui, que esse valor aqui é o próprio n menos 1. Né? Eu vou, ou seja, 5, vamos multiplicar por 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Né? Mas até quando? Até 1, né? Até isso aqui ser igual a 1. Até isso aqui ser igual a 1. Mas vamos dar nome aos bois? Então n é igual a n menos i. N menos i. Até n menos i igual a 1. Até que isso aqui aconteça. Essa é a lógica. E quem é i? I é uma variável que vai ser incrementada a cada passo. Você já sabe, quando você chega nessa conclusão, você entendeu o problema, que você vai ter que ter um laço de repetição. Aí você vai dizer, então eu vou ter que fazer um for aqui ou um while.
Beleza? Então, se você pensar, tá, beleza, eu também posso fazer assim, ó, n é igual a n vezes 1, né? Vezes 2, vezes 3, até n menos 1. Então, se isso aqui é igual a um i, né, n vezes 1, vezes 2, vezes 3, até um n menos 1, também funciona. Você tem que entender o problema. Então, se você voltar para cá, tem gente que muitas vezes, quando não está conseguindo entender, começa a fazer assim, ó. Ah, eu vou codificar n fatorial, né? Fatorial é igual a fatorial de n, vamos dizer, n igual a 10. Vai dizer, fatorial é igual a, vamos dizer, n, que é o próprio n, vezes n menos 1. Não é isso? 10 vezes 9. Aí depois ele diz, depois fatorial vai ser o próprio valor do fatorial, esse valor aqui, vezes n menos 2. Então você já percebe aqui também que você vai ter uma repetição de código. E aí você vai só controlar esse 1 e esse 2, que é o que é feito aqui. Enquanto, veja, se eu quero multiplicar n por todos os valores menores do que n, então eu tenho que multiplicar n por 1, por 2, por 3, até n. Então eu vou, i vai ser o meu controle, e eu vou dizer n vezes 1, i começando com 1. E vou incrementar esse i. Então, enquanto alguma coisa acontecer, eu vou estar incrementando esse i, né? Se você fosse no código fazer, alguma coisa do código. Tipo, enquanto alguma coisa aqui acontecer, o que é que eu tenho que fazer? Bem, eu tenho uma variável n, que é um input, o usuário vai mandar para mim, digite um número, transformar isso no inteiro. Então, enquanto alguma coisa acontecer, eu vou pegar esse meu fatorial, vai ser igual a n, que é o número, né? Vezes, né? Um valor aí que eu ainda não sei. Só que eu preciso ir crescendo esse valor. Quando você começa a botar isso na cabeça, que você precisa estar sempre incrementando esse valor, isso é um laço de repetição. Né? É um laço de repetição. Então, bem, eu quero fazer o seguinte. O que eu quero é multiplicar n por 1. Bem, eu quero multiplicar n por 1. Então, eu vou fazer n vezes 1. Não, mas aí eu não vou ter um controle. Então, eu vou multiplicar n por uma variável i, que vai ser 1. Aí você começa a montar o seu código. Multiplicar n i vai ser 1 inicialmente, enquanto, né? Aí, enquanto o que acontecer? Aí a chave está aqui, isso tem que entrar na sua mente. Né? Para quem já programa, quem já entendeu, fica mais fácil. Para quem não entendeu, isso fica um pouco confuso no início. Então você tem que entrar na sua mente. Bem, eu tenho que pegar fatorial, vai ser n, que é o meu número, que eu quero calcular, vezes, sempre vezes 1. Depois vezes 2. Até quando? Até o próprio n. Então eu digo, opa, então enquanto i, essa i que eu estou incrementando, for menor do que esse n, né? Posso já começar pensando assim, enquanto esse i for menor do que o n, eu vou multiplicando. Posso pensar assim. Beleza. Então, enquanto esse i for menor do que o n, eu vou multiplicando. Só que aí eu preciso já iniciar o i. Opa, eu já venho aqui e inicio o i. Então, enquanto o i, que é 1, for menor do que o n, eu vou fazer o quê?
fatorial vai ser n, que é o 5, o 10, o 30, quem for, vezes 1. Subo, vai ser menor do que o n, fatorial vai receber fatorial, desculpa aqui, né? Tá errado aqui. Aí sim, não tá errado não, tá certo. Aí é a lógica, né? Aí você vem pra cá, n vezes 1. Ah, mas agora eu preciso manter esse valor do fatorial. Aí você meio que vem pra cá e vai dizer, ah, então fatorial vai ser igual a fatorial, que era o valor que eu já tinha antes, né? Vezes esse i, né? Vai ser esse valor que eu já tinha antes, vezes esse i. Só que aí bagunçou, porque n é 10, um exemplo. 10 vezes 1, 10. Fatorial é 10. Aí ele vai multiplicar 10 por 1 de novo, aqui tudo bem, não vai dar erro. Mas quando ele for executar de novo, é 2. Aí aqui fatorial vai receber um valor, depois vai receber outro. Bem, não funciona. E aí? Eu digo, porque eu preciso o quê? Inicializar esse fatorial antes. Aí você vai montando o seu código. Aí por isso que como você vai inicializar o fatorial antes, você vai dizer, bem, e como é que eu vou inicializar esse fatorial antes? Qual o valor que eu vou botar aqui? Aí digo, bem, e é 1, né? E o n é o valor que o usuário digitou. Então eu tenho lá, o usuário digitou 10, então eu já consigo entender que ele vai variar de 1 até 10. Só que quem é fatorial? Fatorial eu não sei, o primeiro, não sei ainda. Vou botar aqui. Qual o valor que eu tenho que botar? Vai ser esse valor, vezes o i que inicialmente é 1, vai ser o valor do fatorial. E será que? Às vezes até tentativa e erro, se você não entender. Fatorial vamos dizer que seja n. Fatorial. Então fatorial é n. Então fatorial vai ser n, que é 10. Vamos dizer que o usuário testou 10. Vezes 1. Ok. Aí subiu. E agora é 2. N é 10. Entrou. Fatorial vai ser quanto? Vai ser fatorial, que é 10. Né? 10 vezes 1 é 10. Vezes 2. E assim, né, vai sendo executado. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso agora dizer que i precisa ser incrementado. Então, eu tenho que fazer isso. Né? Tranquilo? Peraí, deixa eu ver se acho que é o microfone. Tá? Então, veja que vai criando forma ao código. Beleza? Veja que o código vai criando forma. Aí você olha assim e diz, então vamos concluir, vamos imprimir aqui, vamos ver quanto é que fica isso. Tentativa e teste de erro. Peraí, pessoal, deixa eu só desconectar aqui. Tá algum... Onde é que eu mudo isso? Peraí, pessoal. Pronto, acho que é essa opção aqui. Deixa eu voltar.
Então, vou só mandar imprimir fatorial agora aqui, deixa eu ver, né? Programação você vai ter erros, né? Então tá 5 aqui, deu certo, né? Deu certo. Aí você diz, Iago, mas aqui ele disse que o fatorial iniciava com 1 no código, mas aqui ele botou menor igual a 5. Teoricamente deu certo. Ou seja, deixa eu ver. Colocar o arquivo do teu código do Classroom também. Então, já coloquei. Tá aqui, ó. Eu lembro que eu tenho colocado antes. Será que eu esqueci? Aqui, ó. Tá? Aí tem de todas as aulas. Então, gente, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não tem só um caminho para chegar no resultado, né? A lógica aqui é qual? Bem, se eu comecei com fatorial igual a n, ou seja, o meu próprio número 10 ou 5, e vai ser 5 vezes 1, e vai ser 2. 2 é menor do que 5. Depois vai ser quanto? 5 vezes 2. Depois, 5 vezes, o resultado, né, de 5 vezes 2 vezes 3. O resultado de 5 vezes 3 vezes 4. Né? E aí é 4. 4 é menor do que 5. E aí o resultado não vai ser, não precisa chegar em 5, porque senão ele vai fazer 5 vezes 5. Por isso que aqui ficou menor. Só que ele já começou com um n. Ele já começou com 5 vezes 1. Aí depois o resultado vezes 2, o resultado vezes 3, o resultado vezes 4. Porque se eu boto um igual aqui, ó, aí dá 600, né? Porque ele vai multiplicar ainda por 5. Então assim, não tem... Veja, fiz uma mudança besta, mas a lógica aqui funciona. 120. Se eu, por exemplo, fizer agora aqui, ó, vai dar 24. Então assim, veja que na minha mente eu fiz a mesma coisa de forma diferente, né, do que está no material. Então, veja só, para quem não sabe o que é uma árvore de decisão, né? Uma árvore de decisão basicamente é quando você tem uma estrutura de árvore, onde você tem um nó, como isso aqui, e você precisa tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão, sim, você vai para um ramo, não, você vai para outro. Então, se eu sei exatamente quantas vezes eu vou executar a linha de código, normalmente a gente utiliza o for, né? Então, normalmente, quando eu quero iterar em listas, em tuplas, em intervalos, eu uso o range e eu utilizo o for. Certo? Se eu não sei isso, ou seja, se isso depende de uma variável, né, de um evento ou de uma condição se tornar falsa, né, aí eu uso o while. Então, normalmente, enquanto eu estiver lendo um arquivo, por exemplo, eu quero ler as linhas de um arquivo que está no bloco de notas. Um exemplo. Se eu quero ler as linhas desse arquivo, enquanto eu existir linhas, eu leio. Ou seja, eu não sei quantas linhas tem, é enquanto existir linhas. Tiago, mas eu podia usar o for? Podia. Como é que eu faria? Primeiro eu chamaria uma função que iria contar a quantidade de linhas e depois eu iria mandar o for variar de 1 até essa quantidade de linhas. Né? Não sei se vocês entenderam a diferença. Os dois, em geral, resolvem o mesmo problema. Normalmente, quando eu sei quantas vezes eu vou iterar, como numa lista, eu conheço o tamanho da lista, eu uso o for. Quando eu não sei, eu preciso de uma condição, o que fica mais intuitivo para você, eu uso um while. Né? Então, tem que se ter cuidado em Python, por quê?
Muitas vezes a gente vai começando a criar variáveis e essas variáveis vão ficando soltas no código. E aí se tu, por exemplo, imagina aí que tu quer criar uma estrutura de uma pessoa, variáveis sobre aquela pessoa. Galera, são várias variáveis que você pode ter de uma pessoa. Você pode ter o nome, você pode ter o CPF, o RG, data de nascimento, o endereço, sei lá, dezenas. Aí imagina aí que tu vai criar uma estrutura para ela, uma variável nome, uma variável solta, né? Como é que tu sabe que o nome, aquele nome está relacionado com aquela pessoa que tem aquela idade? Então você teria que, por exemplo, você poderia fazer, faça um for e em um range de 1 a 10 e pergunte name person, a variável vai receber um input tá em inglês aqui. What's your name? Ele vai perguntar 10 vezes. Só que se eu fizer isso aqui, how old are you, né? Tô errando aqui. How old are you? How old are you? What's your age também tá correto, né? Me ajuda. Não sou esses caras todos no inglês. Então, o que é que vai acontecer aqui? Cada vez que eu fizer isso, tudo bem, ele vai perguntar. What's your name? Tiago. Qual a sua idade? Niquinho, tem 30. Pronto. What's your... Só que agora, quando eu fizer novamente, name person perdeu a informação. Vou até parar aqui. E detalhe, aqui eu tenho que dar um int, né? Idade é um inteiro. Você só vai ter a última informação. Eu queria guardar essa informação em algum canto, né? Se eu fizer isso aqui de 1 a 2, por exemplo, Tiago, 30, só fez uma vez. De 1 a 3, Tiago, 30, ele vai perguntar de novo. Vou chamar de Holanda. Pronto. O valor de name agora é Holanda. O valor de age person é 32. Eu perco outra informação. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu preciso de estruturas. Na maioria dos casos, para guardar minhas variáveis. E aí é onde a gente entra no assunto de listas tuplas, que eu já comentei, né? Como eu prometi a vocês que eu nunca passo de 4 horas. A gente vai comentar isso aqui, mas não vai dar tempo de chegar em funções. Na parte 2 de funções, que não sei se vocês lembram, na aula passada, quando chegou numa área de função que é um pouco... que não era nem para estar no módulo 1, sabe? Era para estar no módulo 2. Só que para não abrir outro assunto de funções lá no módulo 2, eu já joguei agora aqui. Mas aí botei funções mais para frente, para a próxima aula, para a gente concluir nele. Mas a gente conclui já... concluir o curso, né? Dúvidas, projeto, tudo de uma vez. Mas não vai dar para concluir essa parte, mas isso aqui eu vou finalizar, tá? Então a gente vai ter o quê? A gente vai começar a ter estruturas de dados. Beleza? Nada que impeça de eu falar disso também na aula que vem, caso vocês tenham dúvidas, né? Trabalhar com essas estruturas, falar um pouco de funções e tirar as últimas dúvidas. Então essas estruturas, a primeira delas é a lista, que eu já falei. Ela é mutável, ou seja, ela pode ser alterada. Ela tem uma ordem, por quê? Porque ela tem índices numéricos e ela permite itens duplicados. Então, por exemplo, quando eu crio uma variável numbers, por exemplo, com esses valores dentro de colchetes, eu estou criando uma lista em Python. Né? Se eu, inclusive, disser quem é o number 0, ou seja, a lista em Python, numbers, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer isso não. Vou fazer a lista de valores pares.
certo? Se eu mandar um print aqui em numbers, veja agora que numbers é uma lista de valores. Então acho que vocês já devem estar pensando aqui, Tiago, então em cima aí eu deveria estar colocando esses valores numa lista. Eu ia ter uma lista de pessoas, uma lista de idades. Exatamente. Então aqui eu tenho numbers, ok. Mas se eu desse aqui um print numbers, que é o nome da variável, abre e fecha colchete 0. O que é que ele trouxe para mim? O valor 2. Isso quer dizer o quê? Que no índice 0 eu tenho o valor 2. Por que o índice 0? Porque listas iniciam-se com os índices em 0. Tá? Então, ó, índice 0 tem o 2. Índice 1 tem o valor 4. Índice 2 tem o valor 6. Índice 3, 8. Índice 4, 5. Índice 5 não existe. Né? Então, eu tenho essas características de uma lista. Eu posso adicionar um elemento no final. Eu posso inserir um elemento em uma posição da lista. Ou seja, eu estou inserindo aqui na posição 2 o elemento novo. Eu posso eliminar um elemento. E a lista tem essas características. Por que ela é mutável? Porque eu posso alterar. Porque ela é ordenada. Porque eu posso dizer que ela tem uma ordem. Ela tem índices. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E ela pode ser duplicada. Então assim, ó, eu posso chegar aqui e dizer que numbers 0 recebe 200. Se eu imprimir de novo listas, numbers quer dizer, $200. Eu altero o valor dos elementos. Né? Numbers tem vários métodos aqui nela. Ó. Append, clear, copy, index. Eu vou decorar isso, é? Não. Você primeiro, tudo que você... eu quero adicionar um elemento. Verifica se não já existe. Ó. Append a object no fim da lista. Porque, na verdade, uma lista não é uma lista de números. Em Python, tudo aí é uma linguagem orientada a objetos. Que é um assunto que a gente vai ver no segundo módulo. Então, na verdade, esses números aí são objetos. Então, você vai adicionar um objeto no fim da lista. Adicionei. Vou dar um print aqui. No fim da lista. Tá? Então é isso aí. Lista é isso aí. É o principal que a gente mais usa, galera. E tupla. Tupla, ela tem essa estrutura aqui, ó. De abre e fecha parênteses. Eu até, inclusive, a gente falando de funções, eu vou repetir isso na aula que vem, tá? De funções. Eu até dou uma revisadazinha de funções. Mas a gente falou de uma função que retorna mais de um valor. Na verdade, essa função retorna uma tupla. Se eu chamar core de 0, ele vai ler o quê? O valor 10. Tiago, então uma tupla é a mesma coisa de uma lista. A diferença é que ele é com parênteses. Não. A tupla, ela tem uma segurança maior. Primeiro, os dados não podem ser alterados. Então, se você não quer que aqueles dados sejam alterados, utilize tupla. Sem querer, no meio do programa lá, você codificando, você pode fazer uma lógica que esteja alterando os valores que não deveriam ser alterados. Então, se você criou como um tupla, você não vai ter esse problema, porque vai dar um erro. Certo? Então, você não pode alterar valores numa tupla. Eu já falei dessas estruturas, a gente está só repetindo, né? O que a gente mais vai usar, na verdade, são listas e dicionários, tá? Mas eu vou falar também para vocês aqui de conjuntos. Conjuntos a gente chama assim, ó, em chaves, tá? A gente chama em chaves, só que é igual a dicionário, só que a estrutura dentro é diferente. Conjunto é a mesma ideia de conjunto na matemática, né?
Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B de valores, e eu faço uma união, peço para imprimir ó, a união com esses operador aqui do Python, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? A união desses dois valores, né, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Não é assim? Interseção, 3. Diferença, 2. A mesma ideia do conjunto da matemática. Só que a gente não tem índices fixos, ou seja, o conjunto não é ordenado, nem permite que a gente duplique os valores. Mas como eu disse a vocês, listas e dicionários é o que a gente vai mais utilizar. E como é o dicionário? O dicionário é a mesma ideia mesma ideia não, a mesma sintaxe ali dos conjuntos em relação a essas chaves. Só que no dicionário você tem dois parâmetrozinhos, né, que você vai utilizar e vai separar ele por esses dois pontos. Que parâmetros são esses? Né? Vou chamar assim de parâmetros. É o chave e o valor. Ou seja, você vai ter uma chave, é como se fosse o nome de uma variável, e um valor para essa chave. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a chave name nesse dicionário person e tenho o valor John. Põe uma vírgula, eu tenho outra chave, age, tem o valor 30. Acho que você já deve estar pensando, Tiago, então naquele exemplo aqui, tu deveria ter criado um dicionário. Perfeito. Porque se eu fosse criar uma lista, o que é que eu iria fazer? Eu ia dizer aqui, names, por exemplo, iria ser adicionado names. Ia criar, se fosse uma lista, né? Names iria ser uma lista vazia. Depois eu ia dizer que names iria ser quem? Append iria botar name person. Beleza? Pronto. Do mesmo jeito, ages seria uma lista. Ages.append age person. Entenderam isso aqui? Eu pego do usuário e adiciono nessa lista. Pego do usuário e adiciono nessa lista. Beleza, eu vou ter uma lista de nomes e uma lista de idades. Beleza, e como é que eu vou saber que a idade do cara que tem um nome? Ah, Tiago, fácil demais. Fácil demais. Print. Vamos imprimir aqui names. É bom que isso tudo que eu falo pra você, gente, não tá programado não, né? Isso vai vir na minha cabeça agora. E ages. Vamos lá? Tiago. 30. Holanda. 32. Achei, ele imprimiu. Tiago é um nome, é uma pessoa. Holanda é outro. 30 é um valor. Ah, é muito fácil. É só eu pegar então que names 0 e ages 0 refere-se à mesma pessoa. Então, se eu quero imprimir aqui, eu vou dizer print. Mas essa não é a melhor forma, tá, galera? Olha isso. Print. Vamos terminando. O nome da primeira. Não, o nome da pessoa. Número. Vou até fazer assim. Olha o que eu vou fazer aqui. Isso aqui é uma variável, né? E a idade dela é. Deixa eu só ajeitar isso. Beleza. Ah, tá. Concluir aqui. Pá. Todo mundo entendeu o que tá aqui? O nome da pessoa 1 é name 0. Beleza, então eu vou copiar. O nome da pessoa 2 é names 1. Vamos lá. Tiago.
30. Eita, tem nada não. Holanda. 32. Tá aqui, ó. Imprimiu names, que é a lista. Imprimiu ages, que são as idades. O nome da pessoa 1 é Tiago e a idade é 3. O nome da pessoa 2 é Holanda. Será que essa é a melhor forma? Não pode ser Tiago. A gente poderia fazer um for int aqui, né? Outro for desse. E J in range de 1 a 3, no caso 2 pessoas. E aí, ó, aqui eu boto isso dentro do for, né? Só que eu estou repetindo o código, eu não vou precisar mais disso. Então você diz assim, ó, o nome da pessoa I, desculpa, J, que é 1, é name 0. Eu não vou botar name 0. Se J é 1, eu vou botar J menos 1. Se é age 0, eu vou botar J menos 1. E esse eu vou apagar. É porque ele vai dizer o nome da pessoa 1 é name 1 menos 1, 0, name 0. E a idade dela é ages, lista ages, 1 menos 1, age 0. Vamos lá. Opa, algum erro aqui. Deixa eu ver o que ponto foi que eu errei. Esperado 2 pontos. Ó, tá vendo que a gente esquece? Tiago, 30, Holanda, 32. O nome da pessoa é Tiago, a idade é 30, o nome da pessoa 2 é Holanda, o nome é 32. Né? Usando já um for aqui. Ó. Mas essa ainda não é a melhor estrutura, galera. Por quê? Porque eu vou ter que estar controlando esses índices aqui, nessas duas variáveis, para saber qual a idade de quem. Então, um dicionário aqui já é mais interessante. Por quê? Porque eu vou ter um dicionário pessoa, que nesse dicionário pessoa, né? Eu vou ter um dicionário person. Opa, já deu 4 horas, né, gente? Eu vou parar. Deixa eu só descer esse cara. Descer esse também. Que vai ser um dicionário que vai ter name e value. Mas quem é o name? Eu vou chamar aqui name. Estou chamando ali de name person, né? E qual é o valor? O valor que ele escreveu aqui, né? Name person é o valor. Name person, na verdade, essa é a variável, né? O valor dela. E aqui vai ser a chave. A chave e o valor. Eu posso chamar aqui de... Vou usar o mesmo exemplo. Vou deixar assim para vocês entenderem. Tá. Aqui eu vou ter a chave, aqui o valor. Chave, valor. Veja, mas aqui eu tenho tudo isso dentro de uma variável só, que é um dicionário. Igual um dicionário. Né? Name, John, age, 30. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de name. Só que aqui eu não vou botar John, não vou botar Tiago, eu vou botar name person. Que é essa variável que eu já tenho aqui em cima, que eu preenchi. Certo? Opa. Age. Se eu quiser até diferenciar aqui, Dick, de Dictionary, name Dick, age Dick, e aqui eu vou botar age person. Só que agora eu tenho aqui conectado dentro da mesma variável que é person, o nome e a idade dele. Beleza? E agora como é que eu faço para capturar? Através da minha chave, eu tenho o valor. Se eu der um print person name, por exemplo, se eu der um print aqui, opa. Print person, que é o meu dicionário.
No caso... Veja que aqui eu já atribuí esses valores, tá, gente? Tá na memória aqui do computador. Beleza? Ó, esses valores aqui eu estou botando diretamente. Mas aqui eu já atribuí. NameDict. Imprima person NameDict. Quem é person NameDict? Quem tem essa chave? É o valor que está aqui dentro. Imprima person AgeDict. Esse negócio, é isso que você não vai decorar. É o que aqui é chave simples, é colchete. Isso você vai usando e vai se acostumando. Usando. Esqueceu, pesquisa. Olha, mas vai usando e copiando o código mesmo para se acostumar. Tá? Precisa decorar isso. Então ele imprimiu, Holanda 32. Porque o último valor que eu coloquei nessa variável name person e age person foi Holanda e 32. Tá? Então os dicionários não são indexados por números, mas por rótulos, né? Como um texto comum que a gente chama de chave. E aí a gente tem esse acesso instantâneo ao valor relacionado àquela chave. Os valores podem se repetir. Agora a chave não. Então eu posso ter aqui name person pode ser um valor de outra chave. Mas eu só posso ter uma chave NameDict, chamada NameDict, dentro desse dicionário. Então um resumozinho. Listas, utilizo chaves, utilizo colchetes, tá? Mutável, ordenada e aceita duplicada. Tupla, não pode mudar valor. Tem uma ordem, né? Índices. E pode também ter seus valores duplicados. Dicionários. Pode ser mudado, ou seja, eu posso mudar. Eu utilizo tupla, assim, tupla abre e fecha parênteses. Dicionário com chaves. E eu tenho a estrutura de key value, né? E para cada key value eu boto uma vírgula aqui no meio. Mutável, sim, eu posso mudar o valor de uma chave, tá? Eu posso mudar aqui. Eu posso dizer person NameDict igual a outra coisa. Não tem problema. Posso mudar. Ele não é ordenado, mas ele tem um índice. Né? Ele é ordenado por chaves. Mas aceita duplicadas não. Né? Eu não posso ter chaves duplicadas. Posso ter valores duplicados. Conjuntos, mutável, não tem ordem e não aceita duplicações, como vocês viram. Por exemplo, você está captando valores para uma variável, mas você quer garantir que aqueles valores não serão duplicados ali. Usa um conjunto, não usa uma lista, porque se tu botar uma lista, eu vou ter valores duplicados lá. Eu posso ter o 2 duas vezes. Numa lista aqui, ó. Eu posso ter isso aqui. O 10 repetindo. E para cada um cara desse vai ser um índice. Né? Posso ter aqui o 8 de novo. Isso eu não vou poder ter em um conjunto. Beleza, galera? É isso que ele está dizendo aqui. Vou parar aqui. 3 slidezinhos, igual o outro para a aula. Passei 10 minutos ainda, desculpa. E aqui é só um blá blá blázinho. Então na próxima aula a gente conclui. Inclusive, vou voltar aqui para esse de função que eu deixei por último. E vou falar para vocês. Vou concluir aqueles 5 ali. Não. Vou concluir o 5 e o 6. Tá? Esse aqui a gente parou também no 12, não foi? Parou por aqui, ó. Que eu vi que era muita coisa e tem uns conceitos mais profundos aqui. Pronto, a gente parou aqui. Aí eu também no 11 eu complemento tanto a parte 5 quanto a 6. Finalizamos, tiramos dúvidas e finalizamos aí o módulo 1 na aula que vem. Beleza? Deixa eu pegar aqui o presença.
tiverem dúvidas, podem falar, tá, gente? Estamos com quantas pessoas aqui? 33. Beleza, galera? Dúvidas podem falar. Deixa eu olhar aqui como é que tá. Tudo certo. Como é que tá aqui o... Pessoal, é só assim, detalhe, né? Esses estudos de Python, até o módulo 3, ok. Mas se vocês quiserem continuar, é aquela história. Eu tenho uma ideia de abrir um curso de programação FIC, EAD, lá no Instituto. Mas tem que ter coro, né? Então, para alguns assuntos, até se for do interesse de vocês, a depender, eu posso até estudar e trazer para vocês, né? Daquilo que eu ainda não faço. Em Python, até análise de dados, ciência, a parte de machine learning, a parte de interface gráfica com Streamlit. Aí isso aí eu consigo ensinar para vocês. Fora isso aí tem coisa que a gente não faz. Por exemplo, desenvolvimento web com Python eu nunca fiz. Teria que estudar para ensinar, né? Eu desenvolvi web com Java sempre. Mas o de análise de dados é o módulo 3, né? O módulo 4 poderia ser o de machine learning, só que aí tem que dar tem que dar 2 cursos. Tem que dar um de machine learning, o que é machine learning, e em Python. Teria que ser assim. Até dá, né? Mas teria que usar o básico de machine learning e falar aí de 2 algoritmos, no máximo um KNN e uma árvore de decisão, para poder dar a teoria e a prática. Não, Java faz tempo que eu ensinei, viu? E ultimamente eu estou só desenvolvendo, tudo que eu estou fazendo é em Python mesmo. WebScrap, pronto. Aí você vai trabalhar com WebScrap. O WebScrap é um trabalho em cima de uma biblioteca em Python, né? Esse curso de análise de dados que a gente vai fazer é baseado em Pandas, Matplotlib e NumPy, ou seja, não tem um WebScrap direto nele não, mas é o estudo de uma biblioteca. Não tem problema, Emily. Tu é aluna de onde? Você pode fazer. O que não pode é assim, a gente chegar na metade do curso. Do Ablis. Você não pode chegar na metade do curso e não ter feito ainda o primeiro, mas é o que você vai fazendo. Parabéns por estar aqui, Emily. Já tentando se identificar e isso aqui você vai lá pra vida. O Ablis fez parceria com a gente, com o IEF, né? Eu sou amigo do pessoal também. Arthur, Tiaguinho, todo mundo lá, Max. É isso, parabéns. Tem alguém aqui de outra escola também, que não seja o Ablis, que esteja participando? Pode até ser que não seja de uma pessoa, mas que esteja ainda aí começando os estudos. O professor vai parar mesmo na matriz de programador dos slides 5. Os 5 sim. Parabéns, Jamile. Ceará, tô doido pra ir no Ceará, tô doido pra ir em Fortaleza, em Cumbuco. Mas aí você tá já cursando, né? Você não tá ainda fazendo Enem, não. Eu me lembro que tinha uns meninos que faziam o curso, mas é normal, o pessoal vai desistindo mesmo. Não. Aí você já tá mais na frente, né, Jamile? Bacana. Sim, eu ia olhar aqui como é que estavam as atividades, né? Projeto 3, acredito que ninguém ainda fez. Botei essa semana, já 2 pessoas fizeram. Estamos tendo aí uma galera boa, de 20 a 25 pessoas para concluir o curso, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Entre 20 e 25 pessoas, 30 pessoas aí.
Beleza, galera. Não tem problema não. Vocês podem entregar depois, até porque vou continuar. Eu vou mandar depois para vocês o link do... É exatamente isso aqui, da segunda inscrição, tá? Do módulo 2. E outras pessoas podem fazer também. Agora tem que ter conhecimento do módulo 1. Então, beleza. Todo mundo já assinou a lista de presença aí. Vou finalizar aqui, tá bom, galera? Parar aqui a gravação agora.